Menino negro encontra a carteira de milionário e o faz chorar com o que fala ao devolver. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar aos tão sonhados 1000 inscritos. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Na periferia de São Paulo, onde o concreto cinza se misturava com as cores vibrantes das casas simples, João Oliveira respirava o ar carregado de esperança e desafios. Filho de uma costureira dedicada e de um pai caminhoneiro ausente, o menino de 12 anos crescia com os olhos cheios de sonhos e a determinação impressionante de quem já conhecia a dureza da vida. Sua mãe, Dona Conceição, trabalhava incansavelmente para garantir que João tivesse educação e oportunidades que ela nunca teve. Os dias eram marcados por uma rotina desafiadora, onde cada centavo era conquistado com suor e persistência. No pequeno apartamento que dividiam, as paredes eram decoradas com desenhos feitos por João, revelando uma criatividade que transbordava mesmo em meio às dificuldades financeiras. A escola municipal era para João não apenas um lugar de aprendizado, mas um refúgio onde seus talentos começavam a ser descobertos. Seus professores já notavam sua inteligência excepcional e sua capacidade de compreensão que ia muito além da idade. Apesar de ser o único menino negro em uma sala majoritariamente branca, João nunca se intimidou, carregando consigo uma dignidade que impressionava a todos. Sua habilidade com matemática e sua facilidade em resolver problemas complexos já despertavam a admiração de colegas e professores. Nos intervalos, enquanto outros brincavam despreocupadamente, João frequentemente ajudava os colegas com dificuldades acadêmicas, demonstrando uma maturidade impressionante e um coração generoso que tocava a todos ao seu redor. O bairro onde João vivia era um mosaico de histórias de superação, onde cada morador carregava consigo uma narrativa de luta e resiliência. As ruas estreitas, repletas de comércios pequenos e casas geminadas, testemunhavam diariamente histórias de esperança e transformação. João conhecia cada esquina, cada atalho, cada história dos moradores antigos. Sua curiosidade o levava a conversar com os mais velhos, absorvendo conhecimentos que ia muito além dos livros escolares. Nos fins de semana, ajudava sua mãe fazendo pequenos serviços na vizinhança, carregando sacolas, fazendo pequenos concertos, sempre com um sorriso no rosto e uma vontade imensa de contribuir para o sustento familiar. Naquela tarde específica, o destino preparava um encontro que mudaria completamente sua vida. João caminhava pela avenida principal do bairro, carregando alguns livros emprestados da biblioteca municipal, quando algo brilhante no chão chamou sua atenção. Uma carteira de couro italiano, aparentemente cara, jazia esquecida no meio da calçada. Ao redor, as pessoas passavam sem notar o objeto, perdidas em seus próprios pensamentos e urgências diárias. João, com sua natural curiosidade e princípios éticos rigorosos que sua mãe havia lhe ensinado, decidiu verificar o conteúdo da carteira para tentar encontrar seu dono legítimo. Ao abrir cuidadosamente a carteira, João se surpreendeu com a quantidade de dinheiro e documentos que encontrou. Cartões de crédito platino, notas de alto valor e um documento de identidade que revelava ser de um empresário conhecido na cidade de São Paulo. Roberto Mendes, 55 anos, dono de uma grande rede de supermercados, cujo rosto João reconheceu de algumas reportagens que havia lido. A tentação de ficar com aquele dinheiro, que poderia resolver todos os problemas financeiros de sua família, passou rapidamente por sua mente. Mas algo em sua formação, em seus princípios fundamentais, o fez imediatamente pensar em devolver o objeto ao seu legítimo proprietário. A decisão de João não foi tomada por acaso. Sua mãe sempre havia lhe ensinado que a integridade valia mais do que qualquer ganho material momentâneo. Filho, ela sempre dizia, a dignidade não tem preço, mas tem um valor infinito. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele organizava os documentos e o dinheiro cuidadosamente, preparando-se para uma busca que seria desafiadora. Como um menino de periferia poderia contatar um empresário tão importante? Quais seriam as consequências desse gesto? João não sabia, mas tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa.
O endereço encontrado no documento indicava um escritório luxuoso no centro de São Paulo, distante vários quilômetros de sua realidade. João sabia que precisaria de coragem e estratégia para conseguir entregar a carteira pessoalmente. Sua mente jovem começou a elaborar planos, calculando possibilidades e prevendo obstáculos. Seria necessário explicar a situação para sua mãe, conseguir autorização e possivelmente algum recurso para chegar até o centro da cidade. A responsabilidade do momento o fazia sentir-se mais maduro do que seus 12 anos. A complexidade do momento fazia refletir sobre as desigualdades sociais que via todos os dias. Como seria a vida de um empresário tão rico? Qual seria a reação dele ao recuperar algo tão importante? João sabia que aquele objeto representava muito mais do que dinheiro e documentos, representava confiança, esperança e a possibilidade de demonstrar que a integridade existe em todos os lugares, independente de classe social ou cor. Seu coração batia acelerado, não pela possibilidade de recompensa, mas pela emoção de fazer a coisa certa. Na pequena mesa da cozinha, onde sua mãe preparava o jantar, João compartilhou sua descoberta e intenção. Dona Conceição o olhou com um misto de orgulho e preocupação, sabendo que aquele gesto poderia trazer consequências imprevisíveis. Meu filho, disse ela, sua dignidade sempre será seu maior tesouro. Juntos, começaram a planejar como fariam para chegar até o escritório do empresário, superando as limitações financeiras que normalmente impediriam tal empreitada. A determinação de João era impressionante. Ele não via aquele momento como uma simples devolução de objetos, mas como uma oportunidade de mostrar que sua condição social não definia seu caráter. Sabia que seria julgado não pelo que tinha, mas pelo que fazia. Sua educação, seus princípios e sua visão de mundo guiavam naquele momento tão importante. A carteira em suas mãos representava mais do que um objeto perdido, era uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Os preparativos para a viagem ao centro da cidade foram cuidadosamente organizados. Dona Conceição conseguiu emprestado com uma vizinha alguns trocados para passagem de ônibus. João escolheu cuidadosamente suas melhores roupas, um conjunto simples mas limpo, que demonstrava respeito pela ocasião. A carteira foi guardada em um envelope, protegida como se fosse um objeto sagrado. Cada detalhe era pensado com uma maturidade impressionante para um menino de sua idade. A noite anterior à viagem foi repleta de expectativas e conversas entre mãe e filho. Dona Conceição, com sua sabedoria de vida, preparou João emocionalmente para qualquer tipo de reação. Filho, independente do que aconteça, mantenha sempre sua dignidade, foram suas últimas palavras antes de dormirem. João adormeceu sonhando com todos os possíveis cenários, sua imaginação infantil misturando-se com sua impressionante maturidade. No dia seguinte, bem cedo, João deixou sua casa carregando consigo não apenas a carteira, mas todas as esperanças e princípios que sua mãe havia lhe ensinado. Cada passo em direção ao centro da cidade era dado com uma mistura de nervosismo e determinação. Ele sabia que aquele dia seria um marco em sua vida, independente do resultado final. A cidade de São Paulo, com sua agitação e complexidade, parecia observar atentamente aquele menino negro que carregava consigo uma lição de integridade. O destino, muitas vezes imprevisível, preparava uma série de acontecimentos que transformariam completamente a vida de João. A simples ação de devolver uma carteira perdida seria apenas o começo de uma jornada que ninguém, nem mesmo ele, poderia prever naquele momento. Sua inocência infantil misturava-se com uma sabedoria impressionante, criando um personagem único e especial prestes a viver momentos que mudariam sua história para sempre. O centro de São Paulo era um universo completamente diferente do que João estava acostumado. Os arranha-céus de vidro refletiam um mundo de luxo e poder que parecia tão distante de sua realidade. As ruas movimentadas, os executivos bem vestidos, os carros importados, tudo era uma paisagem completamente nova para o jovem menino. Sua determinação, no entanto, era maior que qualquer intimidação. Com a carteira cuidadosamente guardada em um envelope simples, João caminhava com uma postura que misturava timidez e coragem.
Cada passo era dado com a consciência de que estava prestes a viver um momento que poderia mudar completamente sua vida. O prédio onde funcionava o escritório de Roberto Mendes era um imponente edifício de vidro e aço, com seguranças elegantemente vestidos na entrada principal. João sentiu seu coração acelerar ao perceber a distância social que o separava daquele ambiente. Sua roupa simples, embora limpa e bem passada, contrastava completamente com o ambiente corporativo. Os seguranças o olharam com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Um menino negro, claramente de origem humilde, parado diante daquela entrada monumental. Mas João manteve-se firme, seu olhar demonstrava uma determinação que ia muito além de sua idade. Após alguns momentos de hesitação, João aproximou-se de um dos seguranças. Com a voz trêmula, mas clara, explicou o motivo de sua visita. Estava ali para devolver uma carteira perdida ao Sr. Roberto Mendes. O segurança, inicialmente cético, começou a observar o menino com uma expressão de surpresa. A forma como João falava, sua postura, seu respeito, tudo indicava que ali havia algo especial. Após uma breve consulta por rádio, o segurança o encaminhou para a recepção, onde uma secretária elegante o aguardava com um misto de curiosidade e desconfiança. Na recepção, João foi submetido a um escrutínio que o fez sentir-se pequeno, mas não derrotado. Perguntas sobre sua identificação, sua origem, o motivo de estar ali foram feitas de forma quase interrogativa. A secretária parecia não acreditar que um menino como ele pudesse ter encontrado a carteira de um empresário tão importante. João manteve-se calmo, respondendo cada pergunta com honestidade e clareza. Sua maturidade impressionava a todos ao seu redor, quebrando completamente os estereótipos que normalmente seriam associados a um menino de sua origem. Após longos minutos de espera, João foi informado de que o próprio Roberto Mendes o receberia. O elevador de vidro que o levou aos andares superiores era uma experiência surreal. Cada andar representava um degrau de uma realidade completamente diferente da sua. As paredes decoradas com obras de arte, tapetes caríssimos, móveis que provavelmente custavam mais do que sua família ganharia em anos, tudo era uma demonstração eloquente de poder e riqueza. A sala de Roberto Mendes era um retrato perfeito do sucesso empresarial. Grandes janelas revelavam uma vista panorâmica de São Paulo, quadros importantes decoravam as paredes, e móveis de design exclusivo completavam o ambiente. O empresário, um homem de meia idade, vestido com um terno que certamente custava mais do que todos os pertences da família de João, o observava com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Os olhares dos dois se encontraram, de um lado, a inocência e a determinação de um menino, do outro, o poder e a desconfiança de um empresário acostumado a julgar as pessoas. João começou a explicar como havia encontrado a carteira, os detalhes de sua descoberta, sua decisão de devolvê-la. Cada palavra era pronunciada com uma clareza e honestidade que fazia Roberto Mendes mudar gradativamente sua expressão. A desconfiança inicial dava lugar a uma mistura de admiração e surpresa. Como aquele menino, vindo de um contexto tão diferente, poderia demonstrar um nível de integridade tão impressionante? As perguntas começaram a surgir não mais como um interrogatório, mas como uma genuína curiosidade sobre a história daquele jovem. A conversa fluiu para além da simples devolução da carteira. Roberto perguntou sobre a vida de João, sua família, seus sonhos. Cada resposta do menino revelava uma profundidade emocional e uma clareza de objetivos que ia muito além do que seria esperado para alguém de sua idade. Falou sobre o sonho de ser cientista, de ajudar sua comunidade, de criar oportunidades para outros jovens como ele. Seus olhos brilhavam ao falar, revelando uma esperança e uma determinação que tocavam profundamente o empresário. O encontro começou a revelar uma conexão inesperada. Roberto Mendes via naquele menino não apenas alguém que havia devolvido sua carteira, mas uma oportunidade de reconectar-se com valores que havia perdido em sua busca incessante pelo sucesso. A história de João, sua família, sua comunidade, começaram a despertar no empresário uma reflexão profunda sobre desigualdade, oportunidades e o verdadeiro significado do sucesso. A conversa revelou camadas complexas de duas realidades completamente diferentes.
João, sem medo e sem submissão, falava sobre os desafios de crescer em uma comunidade periférica, sobre as batalhas diárias de sua mãe, sobre a importância da educação como ferramenta de transformação. Roberto ouvia, cada vez mais impactado, percebendo que aquele menino representava muito mais do que um simples ato de honestidade, ele representava a esperança de um país que poderia ser verdadeiramente justo. Os momentos seguintes seriam decisivos. A carteira, agora devolvida, parecia ser apenas um detalhe diante da conexão humana que se estabelecia. Roberto começou a fazer perguntas mais profundas, querendo entender completamente a história por trás daquele gesto. João, sem medo, compartilhava cada detalhe, cada sonho, cada desafio. Sua vulnerabilidade era sua maior força, sua honestidade seu maior trunfo. A tensão inicial do encontro havia sido completamente dissipada. No lugar dela, havia uma conexão genuína, um respeito mútuo que ia muito além das diferenças sociais e raciais. Roberto via em João não apenas um menino que havia devolvido sua carteira, mas um jovem com um potencial extraordinário, uma força de caráter que poucos adultos conseguiriam demonstrar. As lágrimas que começavam a se formar em seus olhos não eram de tristeza, mas de uma emoção profunda e transformadora. O escritório, antes um símbolo de poder e distanciamento, agora era o palco de um encontro que prometia ser o início de algo verdadeiramente especial. João, com sua simplicidade e integridade, havia conquistado não apenas a carteira de um empresário, mas algo muito mais valioso, a possibilidade de transformação, de quebra de paradigmas, de esperança. Cada palavra, cada olhar, cada momento daquele encontro carregava o potencial de mudar não apenas duas vidas, mas possivelmente toda uma estrutura social. A conversa continuava, e o destino preparava revelações que ninguém poderia prever. O simples ato de devolver uma carteira perdida seria apenas o primeiro capítulo de uma história que prometia ser muito mais profunda e transformadora do que qualquer um poderia imaginar. João e Roberto, duas vidas tão diferentes, estavam prestes a descobrir que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de conexão humana, respeito e esperança. A conversa entre João e Roberto havia se transformado em algo muito além de uma simples devolução de carteira. O empresário, profundamente tocado pela história do jovem, começou a revelar camadas de sua própria vida que há muito mantinha escondidas. Seus olhos, antes distantes e calculistas, agora demonstravam uma vulnerabilidade rara. Falou sobre sua própria origem humilde, sobre os sacrifícios de seus pais, sobre o caminho árduo até o sucesso. João ouvia atentamente, percebendo que cada palavra do empresário carregava uma história de superação que ecoava com sua própria jornada. A distância social entre eles parecia se estreitar a cada revelação, cada confidência compartilhada naquela sala luxuosa que testemunhava um encontro improvável. Roberto pediu que João contasse mais sobre seus sonhos, sua família, sua comunidade. Com uma maturidade impressionante, o menino começou a descrever os desafios enfrentados em sua escola, os projetos comunitários que gostaria de desenvolver, sua paixão por ciência e tecnologia. Falava sobre o sonho de criar oportunidades para outros jovens de sua comunidade, de usar a educação como ferramenta de transformação social. Cada palavra de João era como uma luz que iluminava os cantos mais esquecidos da desigualdade brasileira. O empresário ouvia, completamente absorto, sentindo-se cada vez mais impactado pela força daquele jovem que representava muito mais do que um simples ato de honestidade. A conversa tomou um rumo inesperado quando Roberto começou a fazer perguntas mais específicas sobre a escola de João, seus projetos, suas limitações. O menino, sem hesitar, compartilhou os desafios de estudar em uma escola pública com recursos limitados, a falta de laboratórios, de computadores, de materiais básicos para desenvolvimento científico. Seus olhos brilhavam ao falar de seus projetos, de suas ideias para melhorar a educação em sua comunidade. Roberto ouvia cada palavra como se estivesse descobrindo um tesouro escondido. A determinação de João, sua clareza de objetivos, sua capacidade de visualizar soluções onde outros só viam problemas, eram absolutamente fascinantes. Naquele momento, algo profundo começou a se transformar dentro de Roberto.
Aquele encontro não era mais sobre uma carteira perdida, mas sobre um reencontro com sua própria humanidade. As camadas de frieza construídas ao longo de anos de sucesso empresarial começavam a se desintegrar diante daquela força jovem e esperançosa. João representava muito mais do que um menino negro de periferia, ele era um símbolo de resistência, de potencial não aproveitado, de esperança que insiste em florescer mesmo nos lugares mais áridos. A conversa foi interrompida pela entrada de Maria, a secretária executiva de Roberto, que trazia alguns documentos. Seu olhar de surpresa ao ver um menino negro sentado na sala do empresário foi rapidamente substituído por uma expressão de curiosidade. Roberto, percebendo o momento, pediu que Maria trouxesse um café para João e preparasse algo para que o menino pudesse almoçar. O gesto, simples em sua execução, carregava uma simbologia profunda de respeito e reconhecimento. João, sentindo-se levemente desconfortável com toda aquela tensão, continuava a falar com uma naturalidade impressionante. Contou sobre sua mãe, Dona Conceição, sobre como ela trabalhava incansavelmente para garantir sua educação, sobre os sacrifícios diários de uma mulher negra que lutava por um futuro melhor para seu filho. Roberto ouvia cada palavra como se estivesse descobrindo um universo completamente novo, um mundo de resistência e amor que existia para além de seus muros corporativos. A conversa começou a tomar contornos que nenhum dos dois poderia ter previsto. Roberto, emocionado, começou a falar sobre a possibilidade de ajudar João, de criar oportunidades reais de desenvolvimento. Falou sobre bolsas de estudo, sobre programas de mentoria, sobre a possibilidade de conectar o jovem com pessoas que pudessem verdadeiramente fazer a diferença em sua trajetória. João ouvia, dividido entre a esperança e o medo de que tudo aquilo pudesse ser apenas um sonho passageiro. O empresário pediu que João trouxesse um projeto detalhado de como gostaria de ajudar sua comunidade. Queria entender profundamente os desafios enfrentados, as reais necessidades daquele território. João, sem pestanejar, começou a descrever ideias para um centro de desenvolvimento científico, um espaço onde jovens pudessem ter acesso à tecnologia, laboratórios, mentoria. Seus olhos brilhavam ao compartilhar cada detalhe, cada possibilidade de transformação. Naquele momento, algo verdadeiramente especial começava a acontecer. A simples devolução de uma carteira perdida estava prestes a se transformar em uma possibilidade real de mudança. Roberto via em João não apenas um jovem talentoso, mas uma oportunidade concreta de fazer a diferença, de usar seu poder e recursos para verdadeiramente transformar realidades. A emoção começava a tomar conta do ambiente, criando uma conexão que ia muito além de qualquer expectativa inicial. O encontro caminhava para seu momento mais significativo. João, sem medo e sem submissão, continuava a compartilhar sua visão de mundo, seus sonhos, suas esperanças. Roberto, completamente transformado, via naquele menino não apenas um jovem talentoso, mas a representação viva de um Brasil que poderia ser verdadeiramente justo e igualitário. Algo profundo estava prestes a mudar, não apenas na vida de João, mas possivelmente em toda uma estrutura social que insistia em manter desigualdades há tanto tempo estabelecidas. Os dias seguintes ao encontro com Roberto Mendes transformaram-se em um turbilhão de emoções e possibilidades para João. A vida que antes parecia limitada aos estreitos horizontes de sua comunidade, agora se abria como um universo de oportunidades completamente novo. Dona Conceição, inicialmente cautelosa com as promessas do empresário, começou a perceber que algo verdadeiramente especial estava prestes a acontecer. As conversas em casa ganharam novos tons, novos sonhos, novas perspectivas que jamais haviam sido imaginadas antes. A simplicidade do apartamento parecia ganhar novos contornos, como se a esperança pudesse literalmente transformar os espaços ao redor. Roberto cumpriu sua promessa inicial e começou a trabalhar ativamente no projeto apresentado por João. Um centro de desenvolvimento científico para jovens da periferia começava a sair do papel, transformando o que antes era um sonho em um projeto concreto de transformação social. Empresas foram contatadas, parcerias estabelecidas, recursos começaram a ser canalizados para aquela iniciativa que prometia mudar completamente a realidade local.
João participava ativamente de cada etapa, sua juventude e entusiasmo contagiando todos os envolvidos no projeto, sua maturidade impressionando profissionais muito mais experientes. A escola de João foi o primeiro grande laboratório das mudanças que estavam por vir. Roberto não apenas financiou melhorias na infraestrutura, mas criou um programa de mentoria que conectava jovens talentos com profissionais de diversas áreas. Computadores novos foram instalados, laboratórios modernizados, professores receberam treinamento especial para desenvolver o potencial dos alunos. João tornou-se uma espécie de símbolo vivo daquele projeto, seu exemplo inspirando outros jovens a acreditarem que era possível transformar suas realidades através do conhecimento e da determinação. Dona Conceição acompanhava toda aquela transformação com uma mistura de orgulho e cautela. Sua experiência de vida fazia sempre manter os pés no chão, mesmo diante de tantas possibilidades. Trabalhou lado a lado com as equipes que desenvolviam o projeto, sua sabedoria de vida sendo fundamental para garantir que as ações fossem genuinamente conectadas com as necessidades reais da comunidade. Seu papel tornou-se fundamental, sendo reconhecida não apenas como mãe de João, mas como uma liderança comunitária essencial para o sucesso daquelas transformações. As mudanças não se limitavam apenas ao ambiente educacional. Roberto utilizou sua rede de contatos para criar oportunidades de estágio, bolsas de estudo e conexões que poderiam literalmente mudar o futuro de dezenas de jovens. João tornava-se cada vez mais uma ponte entre dois mundos, o da periferia e o do empresariado, demonstrando que era possível construir pontes ao invés de muros. Sua habilidade em comunicar as necessidades de sua comunidade, aliada à sua inteligência excepcional, o transformava em um verdadeiro agente de transformação social. O projeto cresceu para além das expectativas iniciais. Não era apenas um centro de desenvolvimento científico, mas um movimento de ressignificação de oportunidades. Jovens que antes não viam perspectivas além dos limites de sua comunidade começaram a sonhar com carreiras em tecnologia, pesquisa e empreendedorismo. João era constantemente convidado a palestrar em escolas, eventos corporativos, compartilhando sua história de transformação e inspirando outros a acreditarem no poder da educação e da integridade. Roberto, por sua vez, também estava sendo profundamente transformado por aquela experiência. Sua visão empresarial começou a incorporar uma dimensão social que ia muito além de simples ações de responsabilidade corporativa. Ele via naquele projeto não um investimento, mas uma verdadeira revolução silenciosa. Sua empresa passou a adotar práticas mais inclusivas, criando programas de desenvolvimento para jovens talentos de comunidades historicamente marginalizadas. A relação entre João e Roberto transcendia qualquer definição tradicional. Não era mais um empresário ajudando um jovem, mas uma parceria genuína de transformação social. Conversas frequentes, momentos de mentoria, trocas de experiências que iam muito além de qualquer expectativa inicial. João continuava seus estudos com excelência, seus resultados acadêmicos impressionando a todos. Seu sonho de ser cientista ganhava cada vez mais contornos concretos, alimentado por um ecossistema de apoio e oportunidades. A comunidade ao redor observava aquela transformação com uma mistura de esperança e admiração. O exemplo de João provava que era possível romper ciclos de vulnerabilidade através da educação, da determinação e de conexões genuínas. Outros jovens começaram a ver possibilidades onde antes só enxergavam limitações. As estatísticas de evasão escolar começaram a mudar, o número de jovens ingressando em universidades aumentou significativamente. O mais impressionante era a transformação interior de todos os envolvidos. João não perdia sua essência, sua conexão com suas origens. Pelo contrário, cada conquista era uma forma de honrar o legado de sua mãe, de sua comunidade. Roberto redescobria o sentido mais profundo do sucesso, entendendo que riqueza verdadeira ia muito além de números financeiros. Uma história que começou com a simples devolução de uma carteira perdida estava se transformando em um movimento de esperança e transformação social. O dia do evento nacional de jovens cientistas chegou carregado de expectativas e emoções.
João, agora com 16 anos, representaria não apenas sua escola, mas toda uma comunidade que havia sido transformada pelo projeto iniciado anos atrás. Seu projeto de pesquisa sobre tecnologias sustentáveis para comunidades periféricas havia sido selecionado entre milhares de inscritos de todo o país. A sala de estar de Dona Conceição, antes simples e modesta, agora estava repleta de troféus, certificados e lembranças que contavam a história impressionante de superação de seu filho. Roberto, que se tornará mais do que um mentor, mais do que um amigo, quase um pai que João nunca teve, acompanhava a cada detalhe dos preparativos com uma emoção que o fazia lembrar de seus próprios sonhos de juventude. A competição seria transmitida nacionalmente, com representantes das maiores universidades e empresas do país presentes. João sabia que aquele momento representava muito mais do que uma simples apresentação científica, era a possibilidade de mostrar que jovens de periferia, quando recebem oportunidades, podem transformar completamente a realidade ao seu redor. Seu projeto propunha uma solução inovadora de tratamento de água utilizando materiais de baixo custo, desenvolvida a partir de suas próprias observações e pesquisas na comunidade onde cresceu. Cada slide, cada palavra de sua apresentação carregava a força de uma história de resistência, de esperança, de transformação que ia muito além dos limites de um simples projeto científico. Os momentos que antecederam sua apresentação foram de uma tensão quase insuportável. Dona Conceição, vestida com um terno que Roberto havia gentilmente presenteado, segurava as mãos de seu filho com uma força que misturava amor, orgulho e uma leve dose de nervosismo. Roberto, sentado nas primeiras fileiras, observava João com os olhos marejados, lembrando-se daquele menino que havia encontrado sua carteira anos atrás e que agora se transformará em um jovem cientista prestes a impactar o mundo. A sala estava completamente lotada, representantes de universidades, empresários, jornalistas, todos aguardavam ansiosamente a apresentação do jovem que já era considerado uma revelação. João iniciou sua apresentação de forma calma, quase surreal. Sua voz, antes tímida, agora demonstrava uma segurança impressionante. Cada palavra era pronunciada com uma clareza que ia muito além de seus 16 anos. Ele não apenas apresentava um projeto científico, mas contava uma história de transformação, de como a ciência poderia ser uma ferramenta poderosa de mudança social. Mostrava os desafios enfrentados em sua comunidade, as limitações de acesso à água potável, e como sua pesquisa poderia oferecer uma solução real e sustentável para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. A plateia estava completamente hipnotizada. Cientistas renomados trocavam olhares de admiração, empresários faziam anotações frenéticas, jornalistas já preparavam suas matérias. João não era mais apenas um jovem cientista, ele representava uma nova geração, uma possibilidade concreta de transformação social através da educação e da ciência. Sua apresentação ia muito além dos dados técnicos, mergulhando em uma narrativa emocionante de superação, de como um menino negro da periferia de São Paulo poderia se tornar uma esperança real de mudança. O momento mais impactante veio quando João começou a falar sobre as pessoas que o apoiaram em sua jornada. Mencionou sua mãe, Dona Conceição, como sua primeira e mais importante inspiração. Falou sobre Roberto, não como um empresário que o ajudou, mas como um verdadeiro aliado em sua jornada de transformação. Cada palavra era carregada de uma emoção que fazia a plateia literalmente prender a respiração. Lágrimas começaram a ser derramadas, não apenas de João, mas de sua mãe, de Roberto, de diversos membros da plateia que se sentiam profundamente impactados pela história. Quando terminou sua apresentação, um silêncio inicial tomou conta do ambiente. Um silêncio carregado de emoção, de reflexão, de reconhecimento. Segundos depois, a plateia explodiu em uma ovação que parecia não ter fim. Aplausos, gritos de apoio, pessoas de pé celebrando não apenas um projeto científico, mas uma história de transformação que ia muito além dos limites de uma competição. João, emocionado, abraçou sua mãe, que chorava copiosamente, orgulhosa da trajetória de seu filho. Os momentos seguintes foram um turbilhão de emoções e oportunidades.
Representantes de universidades se aproximavam para oferecer bolsas de estudo integrais, empresas queriam financiar o desenvolvimento do projeto, jornalistas disputavam a chance de entrevistar o jovem cientista. João, no entanto, mantinha-se firme em seus princípios. Seu objetivo nunca foi a fama ou o reconhecimento individual, mas a possibilidade real de transformar a vida de pessoas em situações de vulnerabilidade. Roberto observava toda aquela cena com uma emoção que ia muito além das palavras. Lembrava-se daquele menino que havia devolvido sua carteira anos atrás, e que agora se transformava em um jovem cientista capaz de inspirar gerações. Sua visão de sucesso havia sido completamente ressignificada. Não se tratava mais de acumular riquezas, mas de criar oportunidades reais de transformação social. João havia se tornado muito mais do que um projeto social, ele era a prova viva de que a educação, a integridade e o apoio podem verdadeiramente mudar o mundo. O dia chegava ao fim com a sensação de que algo verdadeiramente especial havia acontecido. Não era apenas uma competição científica, mas um marco na história de transformação social. João, Dona Conceição e Roberto deixaram o evento como verdadeiros heróis, não pelos prêmios conquistados, mas pela história de conexão humana que haviam construído. Uma história que provava que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de ver o potencial em cada ser humano, independentemente de sua origem. Naquele instante, enquanto o empresário Roberto Mendes ouvia cada palavra de João, sua percepção sobre o mundo começou a mudar. Ele se lembrou de sua infância humilde, de como também havia sido ajudado em momentos difíceis, e percebeu que sua fortuna havia o afastado de suas origens. Ao devolver a carteira, João não entregava apenas um objeto, mas uma lição de dignidade e honestidade que ressoaria profundamente em Roberto. Em um gesto inesperado, Roberto pediu a João que esperasse enquanto ele fazia uma ligação. Pouco depois, sua assistente trouxe um documento em branco. João, quero algo além de agradecer. Você tem um sonho de ajudar sua comunidade? Vamos começar hoje. Esse documento é o início de um fundo social. Quero que você e sua mãe sejam os primeiros conselheiros dele. Quando João voltou para casa, encontrou sua mãe esperando ansiosa na porta. Ele contou sobre o encontro e mostrou o documento, que garantia um investimento inicial para projetos comunitários no bairro. Dona Conceição, emocionada, abraçou o filho. Você é a prova viva de que integridade é o maior tesouro que alguém pode ter. Sem perder tempo, João e Dona Conceição reuniram os líderes comunitários para decidir como o fundo seria utilizado. Escolas, creches e programas de capacitação surgiram como as primeiras prioridades. Roberto, fiel à sua palavra, fez visitas frequentes à comunidade, aprendendo e ajudando como podia. O impacto da decisão de Roberto transformou não só a vida de João, mas de centenas de jovens que agora tinham acesso a oportunidades que antes pareciam impossíveis. A escola onde João estudava foi reformada, recebeu equipamentos novos, e ele se tornou um símbolo de esperança e integridade para todos ao seu redor. Meses depois, João e Roberto foram convidados para um programa de televisão, onde contaram juntos a história que os conectou. As redes sociais ficaram tomadas de mensagens de apoio, e o gesto de João virou uma inspiração nacional. Empresas e pessoas se uniram ao projeto, ampliando ainda mais o alcance das ações no bairro. Durante a entrevista, Roberto fez uma confissão que deixou todos surpresos. Anos atrás, ele também havia recebido ajuda de um homem humilde que encontrou sua carteira perdida. Ele nunca teve a chance de agradecer adequadamente, mas acreditava que agora estava devolvendo o favor de outra forma. A coincidência emocionou o público e fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois. Com os investimentos certos e sua dedicação aos estudos, João foi aceito em um programa de bolsas de estudo para jovens talentos. Ele escolheu cursar engenharia ambiental, determinado a usar sua educação para criar soluções sustentáveis e ajudar comunidades em situação de vulnerabilidade. Roberto transformou sua empresa em um modelo de responsabilidade social. Ele criou um programa de mentoria baseado na experiência com João, ajudando milhares de jovens em todo o Brasil. João,
agora um jovem adulto, já era visto como líder em sua comunidade e inspiração para outros jovens. Anos depois, ao ser homenageado como um dos líderes sociais mais influentes do país, João subiu ao palco acompanhado de sua mãe. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para Roberto, agora um amigo próximo, e disse: tudo isso começou com um gesto simples, mas honesto. Nunca subestimem o poder de fazer o que é certo. Isso pode mudar o mundo. Anos se passaram desde aquele encontro que mudou não apenas a vida de João e Roberto, mas também de uma comunidade inteira. João, agora um engenheiro ambiental renomado, viajava pelo Brasil implementando projetos inovadores em comunidades carentes. Seu trabalho não se limitava apenas ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, ele também dedicava seu tempo à mentoria de jovens, incentivando-os a acreditar em seus sonhos e a nunca desistirem diante das dificuldades. Dona Conceição, sempre discreta e sábia, continuava sendo um pilar de força na comunidade. Embora o bairro tivesse mudado muito, com escolas reformadas, áreas verdes revitalizadas e oportunidades de emprego surgindo, ela fazia questão de lembrar a todos que o verdadeiro progresso começava no coração das pessoas. Suas reuniões comunitárias eram famosas, e sua voz respeitada em todas as decisões importantes. Roberto, por sua vez, se aposentou das atividades empresariais e se dedicou integralmente ao instituto que criará com João. O Projeto Horizontes tornou-se um dos maiores programas de inclusão social do Brasil, recebendo reconhecimento internacional por transformar comunidades inteiras através de educação, tecnologia e oportunidades. Roberto costumava dizer que aquele instituto era sua verdadeira herança, muito mais valiosa do que qualquer empreendimento comercial. Na comunidade onde tudo começou, um novo centro comunitário foi inaugurado em homenagem à Dona Conceição. O espaço, batizado de Casa da Esperança, incluía bibliotecas, laboratórios tecnológicos, salas de aula e áreas de convivência. Durante a inauguração, João foi convidado a falar, e suas palavras emocionaram a todos. Este lugar não é apenas um prédio, é um símbolo de tudo que podemos alcançar quando acreditamos uns nos outros e agimos com integridade. No final do evento, uma menina pequena se aproximou de João. Com um sorriso tímido, ela lhe entregou um bilhete que dizia: quero ser como você quando crescer. João, com os olhos marejados, ajoelhou-se e disse: você pode ser ainda melhor. E eu vou estar aqui para te ajudar. Enquanto o sol se punha, iluminando o centro comunitário com uma luz dourada, João caminhou até Roberto, que observava a cena com um sorriso sereno. Tudo isso começou com uma carteira, lembra? Brincou João, rindo. Roberto assentiu, seus olhos refletindo a mesma emoção do passado. Sim, mas foi a sua honestidade que mudou tudo. Obrigado por me ensinar o verdadeiro significado de riqueza. E assim, com o horizonte alaranjado à frente, eles se despediram daquele dia, certos de que o impacto de suas ações continuaria ecoando pelas gerações futuras. O que começou como um simples gesto de honestidade transformou-se em uma história de conexão, resiliência e a prova de que, mesmo em meio às adversidades, é possível sonhar, construir e transformar. A vida, afinal, é feita de escolhas, e João escolheu mudar o mundo.